Primeiramente, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live. Hoje será com um grande treinador que está em grande ascensão aí, o grande Simval, da Orcamp Unimed. Eu vou chamá-lo aqui para a gente começar esse nosso bate-papo. Entendi. Fala, moço. Fala, moço. Boa noite, tudo bem? E aí, mano? Boa noite aí, pessoal que tá entrando aí. Tudo Cara, eu certo? liguei aqui no computador também para eu poder conseguir ler algumas mensagens, caso tenha, porque Aham. eu não enxergo dessa distância aí. Não, tá Nada tranquilo. tranquilo. Tá tranquilo aí o som? Pô, pra mim Pô, tá, pra só mim tá, só tô com um tô com delay um aqui. delay aqui. Deixa eu só Só tirar esse. Colocar o fone aqui pra ver colocar se o melhora. fone aqui pra ver se melhora. Tá me ouvindo Tá bem me aí? ouvindo bem aí? Perfeitamente. Eu não sei se é Eu não sei você se que é tá você que tá com dois com dois equipamentos ligados. equipamentos. Pode Ah, ser que tá. Então dê não vai dar certo. Agora acho que esse vai. delay, ou você Ou pode você pode silenciar o dele. silenciar o dele. Pera aí, vamos ver. Tenta ver se tá Tenta ver melhor. se melhora. Você tá me ouvindo normal aí? Sim, Sim, Melhorou ou não? Continua. o meu tá o com meu tá delay. com delay. Falando e tá Falando aparecendo e de tá novo aparecendo de novo a minha voz a minha voz depois. depois. Tá, Só que então agora vamos lá. melhorou, Agora agora melhorou. parou. Agora parou. Desliguei o computador aqui. Se tiver alguma pergunta aí, Aqui, ó. você lê e me fala, tá bom? Não tô te ouvindo Tô te agora. ouvindo agora. Não tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. Agora sim. Tá. Beleza? O pessoal tá O ouvindo pessoal a gente aí? Dá um joinha se estiver tudo certo, né? Por favor. Eu fechei o computador e tô só no celular. Se aparecer alguma mensagem aí, você me fala e a gente vai Não, conversando. tranquilo. Ah, vamos tocar um Vamos barco trocar um aqui. barco. Acho que Acho que tá tá tranquilo pra trocar uma ideia trocar aí. uma ideia. Mas Beleza. Mas tranquilo, pô. tranquilo. Não sei se você já viu Não sei se você nossa já viu live nossa aí. live. Não, acompanha um Aquele bate-papo. bate-papo descontraído. E do, Enfim, depois você vai mandar depois você vai mandar algumas palavras aqui, palavras de aí que repente possa ajudar alguém. E vamos que e vamos. vamos que vamos. Tá. Vamos começar Vamos aí começar aí com essa a apresentação apresentação desse desse grande grande treinador treinador em grande grande desenvolvimento, né? desenvolvimento. Porque começou ali em Começou ali em 2011, 2011, uma carreira como carreira treinador, como treinador, 2012, não lembro exatamente, exatamente, mas tem sido mas de grande de grande ascensão. ascensão. Os seus Os resultados têm seus sido resultados têm muito sido expressivos positivos com seus atletas, os atletas né? E no final, e no final, quero que você fale aí. Aliás, falei, aliás, durante durante nossa nossa conversa, conversa, você vai você vai falar falar, sobre isso. Mas começa falando um mas pouquinho começa sobre falando um pouquinho você. sobre Quem é o quem é o Simval? Simval. Tá cortando um pouquinho aí, mas eu escutei. Comecei em 2011, aí, meados de 2011, trabalhar com os atletas aqui da Orcamp, né? E para mim foi uma grande surpresa, né? Porque eu vinha de uma prova que não era arremesso e lançamento, né? Tinha essa modalidade dentro da prova, eu fazia decathlon, e fui convidado para trabalhar com essa prova. E, cara, logo de começo, assim, eu levei um susto, né? Falei, pô, cara, pô, agora me lasquei, como que eu vou fazer isso e tal? E veio logo o Ralph de começo para dar treino. Era meu companheiro de treino até anos atrás. E aí tive essa surpresa, ele mais uma outra atleta na época, Ana Carolina, e fui convidado a trabalhar com eles. E a partir daí fui me desenvolvendo, bacana, caramba. Eu sou esse cara assim, que vocês me conhecem, brincalhão, amigo, na hora que é para falar sério, a gente fala sério, mas na hora que é para estar junto, se divertindo, né, a gente está aí também. Legal. Legal. Eu ainda não Eu ainda não consigo consigo te ver um te ver cara um cara extremamente sério. extremamente sério. Que sempre a Que gente sempre a gente tá tá brincando, brincando, conversando, mas conversando, pode ser mas porque a pode gente não ser porque a gente convive não aí convive aí 100%, né, 100%, né, do nosso Com dia, da nossa certeza. da nossa semana, etc. semana, etc. Mas, pô, Mas, pô, bacana. bacana. Eu cheguei a Eu competir cheguei a com competir com você você e no e no universitário. universitário. A gente A fez 2005? gente fez uma. uma. Não, cara, Não, cara, foi foi depois. depois. 2000 e... 2000 e
2009, Pra frente. 2008, né? E foi lá em Bragança. A gente fez dardo, Eu lembro. disco e peso. E foi bacana assim, fazer essa interação, até porque não é minha prova especificamente, mas a gente estava ali brincando e, claro, competindo. Né? Sim, sim. Enfim. Cara, eu pude ver no teu currículo aqui, um currículo bem grande e extenso, hein? Como você já disse aí, graduado em bacharel em licenciatura pela Faculdade de Anhanguera, de Campinas, né? Isso. Em 2011, treinador nível 1 da IAF. Esse nível 1 ele é só de lançamento ou é geralzão? É o geral, né? Porque os cursos de EAF eles vêm sofrendo mudança nos últimos anos, né? E tá trocando as nomenclaturas. Na época ele valia como nível 1, aquele curso de entrada, né? E depois não teve mais outros, não tive a oportunidade de fazer. Mas fora ele tem o curso da BT, que é o que eu fiz em 2012, né? 2012, 2014, fiz aquele curso do COB. E lá eu fiz de arremesso e lançamento especificamente. Legal. Esse curso do COB aí é sensacional. Não, eu tenho muita vontade de fazer, mas ele é só para elite nacional. Quando a gente pegou o curso, ele estava num formato diferente do que agora, era 2 anos, assim, bem puxado, bem extenso, uma carga grande de trabalho. Eu estava iniciando na época como treinador, eu acho que foi uma das coisas que me possibilitou, assim, ter uma visão diferente para dentro do esporte, né? Um conceito teórico, bem teórico, assim, dentro da nossa modalidade, agregando com o empirismo, com a vivência que a gente tem da prática, né, como atleta, de vivência todos esses anos no atletismo. Então isso pôde fazer um link assim bem legal nesse início da minha carreira como treinador. E além de atuar no Olímpico, você também atua no Paralímpico. Né? Sim, comecei no Paralímpico ano passado, né? Foi mais um desafio aí que eu topei, que eu sou um cara que gosta de desafio, né? Vamos lá, vamos para frente. Só que no Paralímpico eu não trabalho só com arremesso e lançamento, eu trabalho com as outras provas também, assim como eu faço no curso de medicina, assim como eu faço no Exército, né? Que são outros trabalhos que a gente tem aí também paralelo a esses atletas de alto rendimento que a gente trabalha aqui, que é uma coisa que também para o dia a dia é um complicador, né? Você juntar tudo isso e dividir tempo para todo mundo. Chega uma hora que eu tenho competição todo final de semana, praticamente não fico em casa. Fica difícil dar atenção aí para a família, com tanta coisa, né, que você tem que planejar, desenvolver, se preocupar. É tanta informação que você joga na cabeça que de repente você fica até meio louco. Isso até é ruim, né? Porque isso daí pode afetar os seus resultados nos seus atletas. Não que isso afete, né? Até porque, pelo menos do Ralph e do Luiz, todo ano tem PB. Mais pra frente tem perguntas sobre isso. Tá. Mas enfim, você vem desenvolvendo esse trabalho em todos os trabalhos que você vem fazendo na Orcamp, na APA, Olímpico, Paralímpico, enfim, Exército, e tem sido muito bacana te acompanhar durante todos esses anos aí, e essa evolução tem sido muito satisfatória para todo mundo. E a gente agradece porque os resultados também ficam melhores para a gente. Né? Sim, os resultados do atletismo eles acabam evoluindo também. Bom, como que um decatleta, né? Fala um pouquinho da sua carreira como decatleta, quantos pontos você chegou a fazer, quais eram suas melhores provas? Eu como decatleta, eu comecei no atletismo em 97, na Orcamp mesmo. Comecei em 97, participei de escola de formação, fui me desenvolvendo. Quando o Mirim, passei para o grupo de treinamento, que é o José Vicente, que dava o treino na época, e passei a fazer o octato.
E ali eu consegui, na época, até grandes resultados, né? Pela minha grande estatura, né? 1,72. Cheguei a ter boas marcas ali na época, recorde brasileiro, Fio Chininho competindo, todo esse pessoal mais velho. Fui a um Mundial menor, fui a um Pan-Americano Juvenil, passei a carreira adulta, fui integrante da equipe BMF como atleta, né? Passei pela BMF também. E no Decathlon eu tive minha melhor marca 7.243 pontos. Engraçado que essa melhor marca minha foi no Sul-Americano e eu estava com o ligamento do pé rompido. Que um pouco antes do um ano antes aconteceu um acidente num campo de treinamento e eu sentia dores, ainda não tinha feito minha cirurgia no pé e tinha que enfaixar lá o Rodrigo na época, pô, me ajudava bastante, fazia botinha, fazia tudo. E só assim eu conseguia competir. Mas assim, eu tinha marcas assim, até para fazer um pouco mais, né? Um pouquinho mais de ponto. Dentro do Decathlon é difícil a gente predizer, né? Porque é uma prova atrás da outra. Às vezes você acha que você está mal, você está muito bem. Mas eu fiz essa carreira desde o octágono de menor. O recorde do campeonato ainda persiste, porque não tem mais a prova, né? Ainda perdura. E agora depois como Decathlon. Será sua para sempre. Tá lá, pelo menos estava. Se o Rodrigo não tirou, né? Que é o Rodrigo que mexe com essas coisas aí, deve estar a gente falando aí. Daqui a pouco ele tira meu nome de lá. Enfim. Mas foi legal, cara. E aí, essa vivência do Decathlon que me deu a oportunidade de trabalhar aqui no camp. Comecei na escola de formação. E quando eu fui convidado, né? Só para resumir um pouco, eu sou muito grato ao Lázaro, o cubano, na época, né, o Keeper Camp, que na época ele falou assim, pô, já que você vai trabalhar com arremesso e lançamento, eu vou te colocar para aprender com os caras que sabem da coisa. Na época existia o centro lá em Uberlândia, e ele conseguiu que eu ficasse lá com os meus atletas, lá com o Ralf, ficando na Carolina, quase 20 dias, sob a supervisão do Julian. Então aprendi muito com ele em questão de divisão de treino, programação dos horários, enfim, essa coisa, salada maluca que a gente conhece no dia a dia. E logo depois veio a BT, tive camp com o Vernegas também, tive a oportunidade de participar com ele uma semana de aprendizado, com o João Paulo, com o Navarro, né? E com o Kevo, né? Foi animal. E com o Kevo também, agora recentemente que você estava, a gente já vinha trocando umas ideias. Então eu acho que a oportunidade que eu tive de aprender com os melhores dentro do nosso cenário aqui está me ajudando bastante aí a desenvolver, a tentar melhorar aí cada vez mais os meus atletas, a performance de cada um. Eu acho que você aprendeu bem com os mestres aí, porque os resultados vêm aparecendo aí. Ano a ano, né? Você vem conseguindo desenvolver seus atletas. Chegaram a perguntar aqui quais eram suas marcas no Decathlon. Cara, vamos lá, vou tentar lembrar e falar brevemente aí, tá? Porque eu precisaria de uma colinha. Eu vou falar minhas melhores marcas, mas não vou falar, eu não sei a marca da minha melhor pontuação. Nunca corri abaixo de 10, 11,03, minha melhor marca, no 100, 7,38 distância, 1,97 salto e altura, 12 metros no peso, 48,20 no 400. 110 com barreiras, 15 segundos. Lançamento do disco, 36. Salto com vara, 4,30. Lançamento do dardo, 54. E 1.500 metros, 4,17. Então tinha essas marquinhas aí. Elas somadas daria um pouquinho mais que 7,243, mas não tive oportunidade de fazer. E é legal que essas marcas minhas, eu sempre fiz as minhas melhores marcas foram dentro do Decathlon. Nunca fiz uma melhor marca fora, em prova singular. Bacana. Pegando uma carona nessa mesma pergunta, a gente fala muito de iniciação, né, dentro do atletismo. E a gente sabe que repertório motor é primordial,
para o desenvolvimento do atleta, principalmente ali após o sub-18, sub-20, que é onde ele já começa a ficar um pouco mais específico dentro da tua prova. Você acha que o decathlon, essa sua carreira como decatleta, ela pode, não a sua carreira, mas, por exemplo, se outras pessoas fizessem o decathlon, ou enfim, fizesse inúmeras provas, isso ajudaria elas a melhorar o seu rendimento aí no futuro? Em outras provas? Sim, eu sou a favor disso. Acho que você consegue, quando você está iniciando, assim, você trabalhar com um decathlon, você ganha um repertório motor ali bem grande, né? Obviamente que você não vai conseguir desenvolver especificamente uma prova em si, mas eu acredito que ajuda muito lá na frente o atleta quando ele consegue. O Luiz fez decathlon, né? O Luiz acho que fez octavo. Eu acho que ajuda bastante, sim. Com certeza isso que eu ia falar. Porque o Luiz ele tem uma facilidade técnica, uma facilidade para desenvolver a parte técnica, muito mais que outros atletas que foram um pouco mais específicos. No meu caso, por exemplo, eu já fui quase que direto para o martelo. Então, eu não tive esse repertório tão grande, né, dentro do atletismo, apesar de ter feito inúmeros esportes, mas eu não tive essa oportunidade de passar em todas as provas ali, né, competir, na verdade, porque lá no Centro Olímpico a gente fazia de tudo, né? Lá, o Rodrigo sabe muito bem, que a gente, lá na iniciação, a gente tem que fazer de tudo para depois a gente ficar específico dentro de uma determinada prova. Agora, como treinador, você acha que esse decathlon, essa vivência que você teve dentro do atletismo no passado, te ajuda diariamente nos treinos? Ajuda, até porque aqui na Urcamp eu não trabalho especificamente com uma prova, né? Hoje a gente tem alguns treinadores que conseguem trabalhar especificamente só com um grupo de prova, né? E aqui eu tenho que trabalhar peso, disco, dardo, martelo, e ter tido essa vivência me ajuda bastante, né? Em demonstrar algumas coisas. Obviamente que não é a mesma coisa de você executar e você saber onde está o erro, né? Porque como atleta eu vou ter erro, óbvios, né? É óbvio, eu não era um expert nessas provas, mas ajuda muito. Você tem noção, você entende o movimento, você passa a entender o que o atleta ali tá sentindo naquele momento. Eu acho que ajuda muito. Ajudou e vem ajudando. O que a gente falou de repertório ajuda muito nessa consciência corporal, né? Você, como um especialista neuromuscular aí, sabe muito bem disso. Até na hora de construir educativos, exercícios para desenvolver determinada habilidade que o atleta às vezes está com dificuldade. A gente brinca aqui que o Capiá, ele era o gênio para isso, né? Ele inventava uns exercícios lá para você melhorar tal coisa e no final dava certo. Pô, a gente como atleta falava, pô, Capiá, você é meio maluco, isso aí não vai dar certo. Mas essa é a dificuldade do treinador, às vezes desenvolver um exercício educativo para o atleta melhorar aquela dificuldade que ele tem no giro, na finalização, na perna esquerda, perna direita, enfim. Essa é a nossa luta diária. Legal. Vamos tentar entrar um pouquinho mais na parte técnica, que eu acho que tem muita gente querendo dica sobre treinamento, dicas sobre parte técnica, parte física. Então acho que é interessante você de repente falar um pouquinho sobre isso, até porque você trabalha com as 4 provas do nosso grupo. Então acho que tem grandes informações a passar para a galera, principalmente aqueles que estão começando. Às vezes tem nem treinador, cara, o moleque lá do sertão fica mandando mensagem aqui, pô, me ajuda aí. E, pô, fica difícil a gente ajudar todo mundo, dar o direcionamento 100%, né? A gente precisa estar ali com contato e tal, mas a gente tenta ajudar de alguma forma. Hoje você tem um grupo aí de 5, 6? Faela, Lidiane, Estefânia, Luiz, Ralf, William e o Paulo do Dardo, que também entrou agora. O Paulo tá chegando aí. 7.
7. Grupo de 7 pessoas. Cara, meu sonho é treinar com um grupo grande assim. Quando eu vou para a Eslovênia lá, eu desenvolvo bastante, principalmente quem faz a mesma prova. Né? Eu consigo, por exemplo, perceber erros olhando e depois consertá-lo em mim mesmo. Entendeu? E hoje, praticamente, eu treino sozinho, às vezes eu treino com a Ana Paula. E, enfim, é difícil fazer essa correção sozinho, só com o Ricardo ali falando o detalhe que a gente precisa acertar. Bom, 7 pessoas de todas as provas tem disco. Todas as provas. Tem martelo feminino agora. Eu tinha a Cibele, né? Cibele que também foi a Sul-Americana. Cibele parou. Virou mãe e depois desistiu da carreira atlética. Interrompeu a carreira. Brevemente. Mas são coisas da vida. Chama ela de volta. Pô. Bom, vamos falar um pouquinho Vamos tentar pontuar, porque é a hora que voa, mano. Então, sim, tem uma horinha só. Vamos tentar começar pelo disco ali. 2 pontos aí que você acha imprescindível no lançamento para o atleta desenvolver o seu resultado. Vamos lá. Dentro do lançamento, né? Eu acho que, assim, não é só nem no disco, cara. Eu acredito ali que as bases, elas têm que estar no lugar certo, né? Porque umas coisas que eu costumo ver, às vezes você tem um erro por conta de outro, né? Um outro que passou, isso que a literatura diz. Então eu acho que as bases ali, ela tem que estar no lugarzinho certo, o atleta tem que saber apoiar e o tronco atrasado. Eu acho que essas 2 coisinhas aí, para depois ele conseguir empurrar, fazer o movimento final. Na maioria das vezes o atleta já está pensando lá na frente, na saída do disco, no quadril, mas ele errou tudo embaixo e às vezes não vai acertar em cima. Então eu acho que a base e a posição do tronco ali, eu acho que são coisas, tecnicamente falando, não sei se é dentro disso que você fez a pergunta, tem que estar... mais parte técnica mesmo. Então, deixar o tronco atrasado e uma base forte no final, é isso? No final e durante a base que eu falo ali, o movimento de pernas ali tem que estar apoiado no lugar certo, que senão não vai. Não adianta estar cruzado, não adianta estar com o tronco adiantado, que você errou lá atrás e lá na frente você não vai corrigir. Isso de fato acaba sendo uma pergunta muito generalista, né? Porque quando a gente está falando de provas de acúmulo de forças, né? Cada uma tem o seu gesto específico, mas no final das contas ali, na física, acúmulo de força e transferência de força, né? Então isso acaba sendo uma pergunta meio que geral. Tem a técnica biomecanicamente estudada, que acho que é melhor, mas tem o estilo do atleta. Você pegar o lançamento do disco, martelo, né? Todas as provas você vai ver estilos diferentes, né? Às vezes são adaptações que o atleta tem ali que ele consegue desenvolver a melhor ganho de potência, de força, enfim. É isso que o treinador tem que tomar cuidado. Às vezes a gente fica tentando colocar o atleta dentro de um padrão que não é o dele, aí você descoordena outras coisas, enfim. O que eu falo para eles aqui, vamos buscar o seu padrão dentro da melhor técnica que a gente conhece, dentro da escola que a gente segue. Eu acho que é importante a gente ter o domínio ali da física, né? Como a gente está mexendo com implementos com um certo peso, e dentro de uma receitinha de bolo mais ou menos, né? Básico, você desenvolveu o atleta de acordo com as características que ele tem ali no caso. Isso. Bacana. Vamos passar agora pro peso. Hoje você tem aí o Braido. Você tinha um moleque também, o Torello? Ricardo Torello? Ricardo não. Ricardo é o mais velho. Não, Ricardo Torello, ele mesmo. Não, mais velho. Grandão, que canta. O Carlão. Carlão. Ele continua ainda não? Não, o Carlão parou. Também parou. Teve com a gente um tempo aí.
Mas agora ele está se dedicando aos estudos aí, igreja e tal, e parou de treinar. Eu vi que ele tá cantando bem as músicas. Canta bem, fez até live. É um jovem, né? Tá grandão. A gente tem que acreditar nos jovens. Bom, entre deslocamento e giro, o que você tem a dizer? Qual que é melhor? Eu sei que você vai falar, depende do atleta. Não é que depende. Tem grandes marcas com deslocamento, tem grandes marcas com giro, né? Mas a gente vê que a tendência hoje em dia é os atletas estarem fazendo com giro, né? Se você acompanhar aí atletas jovens, aí não tem muito mais fazendo com deslocamento, né? Não sei se é uma corrente que vem mudando. Eu acho que o giro você consegue um pouco mais de velocidade, né, do que o deslocamento. Eu tentei girar com o Braido, mas dentro do formato que é o nosso atletismo, a gente não tinha muito tempo de esperar. O Darlan passou por isso, deu certo, né? O Darlan, nosso amigo, a gente conhece. Do deslocamento lá atrás, ele foi para o giro, perdeu um pouco de performance e hoje está aí entre os melhores. Eu acredito que o giro é mais eficiente. Os caras deram esse time para ele mudar e tal. E se a gente não tiver isso, ele tem o mesmo. Então, se a gente não tem esse tempo, aí fica difícil. Mas ele melhorou a marca também no deslocamento, a gente mudou algumas coisinhas dentro do que ele fazia, não fazia. A gente só mudou algumas coisinhas, a forma de treinar, e de repente deu certo. E também chegou a 19 e pouquinho. Se você me perguntar a marca de cada um, eu não sei, eu não guardo, sou ruim. É que nem você falou, a ideia é fazer PB sempre, então não tem como ficar guardando. O importante é ver o PB no final da súmula. E eles vêm, todos melhoraram a marca aqui comigo, graças a Deus, conseguiram evoluir aí um pouquinho, uns um pouquinho, outros um pouco mais. E enquanto eles forem treinando, a ideia é que melhore pelo menos 1 centímetro, 10 centímetros por temporada e vamos nessa. E qual a grande diferença do deslocamento para o giro, tecnicamente falando? Complicado, vamos lá. A diferença talvez ali nos apoios, né? Você deu uma dica inicial que é o acúmulo de velocidade no giro é maior. Eu acredito daí que pode sim. ser uma informação grande no qual as pessoas começaram a fazer e acabaram se desenvolvendo mais. Sim, eu trabalhei com giro aqui no peso, eu praticamente não trabalhei, não tive oportunidade de trabalhar com esses atletas. Mas tem uma dificuldade porque o setor é menor, né, do disco. E às vezes o atleta vem de aquela, fazer igual o disco, não é, um pouco diferente, né? Até a posição de chegada do tronco, do braço esquerdo, passagem do braço esquerdo. Tem diferença, sim, entre as técnicas. Tem sim. Querendo ou não, tem a mudança ali do centro de gravidade. Uhum. O peso ali tá próximo do nosso longitudinal. O disco já está bem longe. Já muda ali. Já muda, então a forma de rotação já tem que ser outra. Tem que ser E outra. o peso também, né? De 2 kg para 7, sim. tem que ser Tem que monstro. chegar bem embaixo para empurrar ele. Uma das características que eu notei no Braido, nesses últimos anos, foi que ele acabou ficando mais potente, mais veloz. Uhum. Ele deu uma secada também, não sei se isso influenciou, ou foi o método de treino que vocês mudaram aí e deu certo. O que você acha no caso do Braido? Ele continuou fazendo o deslocamento? O que influenciou, né, na tua opinião e na opinião dele? Ele não vai estar aí para falar, mas o que mudou para vocês de fato? E o que fez esse resultado dele chegar a 19 metros? Então, ele treinava de uma forma, né, que ele me relatou no começo que uns volumes muito altos ele se sentia cansado demais, então ele já não conseguia sentir entrar o braço, e é uma característica que ele gosta muito de sentir aquele braço forte, aquele braço firme, potente.
A gente começou a fazer bastante trabalho duplo apoio dele é muito bom, que ele consegue empurrar bem, você vê que ele aproveita todo o deslocamento do peso nesse movimento final. E o fator de emagrecer também um pouquinho ajudou ele. Ele começou a trabalhar um pouco no CrossFit ali, né? Começou a fazer algumas coisas, falou, você não vai ficar fazendo maluquice aí, pelo amor de Deus, né? Enfim, usa as barras aí, vamos aproveitar, mas nada de fazer esses odds da vida aí, que senão, porra, do outro dia você não treina. Mas ele emagreceu bastante, eu achei que ele perdeu peso, até amadureceu um pouquinho mais, né? Ele já tá um pouco mais velho, já trabalhando aí também como treinador, né? Na universidade. Então ele começou a entender um pouquinho mais, ouvir um pouquinho mais. Eu acho que isso ajudou bastante no sucesso aí para a melhora dele como atleta, assim, né, nessa prova. E continuou forte, emagreceu e continuou forte. Tanto no supino. Até melhorou as cargas dele. Né? Sim, melhorou as cargas. A gente faz testes aqui direto, peço que ele está testando para trabalhar na zona legal aí. Então, se manter não tão pesado, um pouquinho mais de mobilidade, com potência, acho que deu certo. Tem algumas coisinhas ali que a gente está tentando ajustar ainda. Espero que quando passar essa crise a gente consiga. Com certeza. Só pegando um gancho que você falou, eu acabei esquecendo de perguntar. Dentro da Orcampus você trabalha com alto rendimento, não trabalha com... Sim, eu faço. Eu trabalho com uns atletas de iniciação, até porque aqui no nosso formato eles chegam na idade, a gente passa por grupo de treinamento. E tem uns atletas mais novos que trabalham aqui também comigo agora. Estou com um grupinho aí de uns 4 atletas que chegaram aqui, 4, 5 atletas também. E aí, de novo, dividir os grupos. E também faço um trabalho de coordenação da escola de formação junto com o Alex aqui. A gente ajuda, auxilia ali dentro do que dá. Queria eu só ficar numa linha, mas não dá. Tem que... E dentro desse padrão que o Orcamp hoje estabelece, as crianças elas fazem esse rodízio em todas as provas, não, todas as... grupos de provas? Sim, a gente monta aqui, junto com os professores, né, um cronograma de atividades semestral, e lá vai ter tudo que eles vão trabalhar, salto, velocidade. Então, cada dia eles estão fazendo uma prova diferente, com 3, 4 professores, né, e sempre vai estar um dando a aula e os outros auxiliando ali nos erros, na correção, mas tem um cronograminha de provas ali que eles vão passando cada um para sua prova. Quando eles começam a ficar mais específico, aí a gente já começa a tirar um pouquinho mais, a frequentar os grupos de treinamento, mas eles passam por todas as provas no geral. Bacana. A gente falou de disco, de peso. Vamos falar de dardo agora. Fala aí 2 pontos pra gente aí que você acha interessante as pessoas se dedicarem aos treinamentos. Vamos lá, dardo. Dardo tem a Rafaela, minha lançadora de dardo, né? Cara, então a briga que eu tenho com ela é uma coisa que todos veem aí, chegar firme naquela perna esquerda. Então, aquele bloqueio da perna esquerda do dardo é muito importante, chegar atrasado, né? Conseguir bloquear para depois transferir por cima da perna. E a briga diária que a gente tem. Alguns atletas têm uma facilidade maior para fazer, né? Mas é bastante complicado, né? E é uma prova que o atleta tem que ser ter uma mobilidade boa, né? Então, a gente está sempre ali no educativo fazendo trabalho de mobilidade de ombro, né, de peitoral, porque quando aquela perna esquerda funciona, eu vou precisar de quadril, vou precisar de tudo aquilo. Então, assim, perna esquerda e mobilidade para o lançador ali, parte superior, inferior de dardo, eu acho bem importante. Para todos, né, a mobilidade em geral, mas ali, esse ponto da perna esquerda, com o tronco bem atrasado, eu acho bem interessante de trabalhar. Legal. Eu vejo muito esse problema que você, esse defeito talvez, ou esse detalhe, né, não pode chamar de defeito, senão depois vão me bater aqui. Muito aqui no Brasil tem esse problema de bloquear a perna esquerda para transferir a força, né?
muitos acabam flexionando o joelho e dissipando força para os solos. Não é isso que a gente procura transferir, né? Então, se você chega ali acumulando, na verdade você vai começando o lançamento, vai acumulando energia e chega no final e você bloqueia e transfere é uma coisa. Agora, se você bloqueia e acaba dissipando, vai para baixo, você acaba perdendo aí metros. E o dardo não sobe, né? O dardo não consegue ter altura. E a gente tá nessa briga de... Eu também tô ouvindo meu eco aí, não sei o que eu tenho que fazer aqui. Pra mim tá normal, cara. Tá normal. Eu tô ouvindo o eco também. Não sei o que é, eu já troquei o fone. Não sei se a gente tem que sair e voltar, mas acho que a gente já perdeu o foco. Não sei se tá ruim só pra mim ou... Na verdade tá ruim pra todo mundo, eu acho. Mas vamos pra mim tá perfeito. Enfim, acabando a gente está falando de dissipar força, né? E isso é um fator bem grave para o desenvolvimento do resultado. Mas é que nem eu falei, né, lá no começo, depende do atleta. A gente tem atleta que faz isso com uma facilidade tremenda, né? Aí uma coisa que talvez seja mais simples, ele não, né? Então, novamente, são dicas, mas você tem que entender o seu atleta como um todo. Olha para o seu atleta, identifica a dificuldade e cria mecanismo para ele melhorar isso. Ô Silval, acho que eu vou sair e vou te chamar de novo aqui, mano. Tá, faz aí. Vou ver se melhora esse eco aí. Tá bom? Aqui pro Silval o convite. Pô, aí sim. Pô, galera, desculpa aí, meu. Eu tava me incomodando esse eco, na real. Começar de novo, depois eu tento juntar esse vídeo e jogar no YouTube lá pra todo mundo. Fala, Silval, me ouve bem? Sim. Agora eu ouço meu eco. Ah, porra, agora tá limpinho, bala. Caramba, mano. Não sei que merda é essa não. Mas vamos tocar o barco aí, porque não vai parar não. Enfim, a gente falou do dardo aí. Vamos passar agora para a melhor prova do atletismo. Decathlon? O pessoal vai me bater aí. Deixa eu te perguntar, você tá com dois aparelhos ligados ou não? Não, só um. Só tá com... então não sei o que pode ser. Enfim, vamos lá. Martelo. O que eu tenho que fazer para lançar 80 metros? Zoeira. 80 metros? Zoeira. Continua treinando. 2 pontos. Manda 2 pontos aí também, igual as outras provas. É difícil se eu for analisar que nem você. Você é uma coisa, se eu for analisar o Ralf é outra, se eu for analisar o Luiz é outra, né? Mas se o martelinho não cair atrasado ali do lado direito, no último giro, e você conseguir empurrar ele para cima legal, gostoso, não vai, né? Vai ficar brigando ali com ele, não pode deixar o martelo passar. O martelo na frente, eu acho que é uma dificuldade aí que eu brigo com o Ralf. Ralf, esse martelo tá na frente, né? Então, e não empuxar o braço, deixar o braço longe, martelo atrasado, que ele ama. Aí vai dentro da dificuldade de cada um, né? Você é um cara que estuda bem a prova, quando você está imprimindo velocidade ali no martelo, ele fica com um peso absurdo, né? E se a gente tivesse condições de analisar biomecanicamente, que é o ponto exato que o cara, sei lá, de repente não consegue desenvolver uma força no quadril, que é aquilo que faz mais. Você tem que ir experimentando e tentando e falando. Mas você é um cara que geralmente escuta, né? Porque é difícil quando o atleta não escuta. Você fala para ele, vamos tentar fazer isso, né? E aí ele tem que tentar, né? Ele tem que tentar. O treino ele serve para isso. Se ele não praticar aquilo ali, é difícil. O Jorjão acabou de entrar, chamou a gente de lindo. Não, o Jorjão logo mais eu vou falar isso também. Fala aí um pouco mais da experiência dele. Tem que estar atrasadinho e o braço solto, cara. Para fazer o martelo pegar velocidade e no final ali é bruto. Tem que estar firme no chão, senão ele te leva junto.
Eu compacto muito com essa com a sua opinião, né, sobre o lançamento. Eu acho que isso é muito importante para o desenvolvimento do resultado, né, porque a gente está falando de raio e de produção de força, né, de estar atrasado. Bom, falamos do martelo, só que agora eu vou falar de dois atletas aí, dois caras que me ajudam aqui na página e que, sem dúvida, servem de referência, né? O Luiz está um pouco menos tempo com você, né, que o Ralf já está há um bom tempo, mas são dois caras que você vem desenvolvendo e os dois vêm ano a ano aí batendo os PBs. E aí eu te pergunto, a água de Campinas é diferente daqui da capital? Não, que a gente treina no sol mesmo, cara. A gente treina no sol aqui da meio-dia, é brabo, né? E aí o cara tem que começar a ser bruto. É uma brincadeira assim, mas é que o martelo tem essa dificuldade de treinamento por conta do perigo que ele oferece para quem está de fora, né? Culpa do Ralf. Culpa do Ralf, que quebrou toda a nossa gaiola aqui, enfim. Mas ele vai consertar, ele falou que amanhã vai vir fazer um conserto aí, aproveitando que está tudo fechado, que não pode usar, ele vai fazer um conserto bom. Mas assim, a gente treina, cara, a gente, desde o começo, foi o Ralf que eu tive como atleta nessa prova, meu principal atleta, eu tive que procurar estudar tudo de martelo, não sabia nada. Até porque é a única prova que no Decathlon não tem, né? Aí eu até brinquei com o Ralf, falava para ele no começo, ó, eu vou te passar aí para você ficar mais forte, você me ensina a girar, porque eu não sei, cara, né? Aí fui começar a estudar, começar a pesquisar, fiz até no curso do COB, eu fiz um estudinho biomecânico ali, analisei as meninas do martelo na época, os pontos, aonde estava o martelo de cada ponto do giro, porque parece igual, mas não é igual, a cada giro o martelo está em uma determinada posição. Então na época eu fiz com a Mariana, com a Cibele, com a Ana, com a Carla, analisei elas e comparei com a biomecânica padrão, livrinho e a AF, onde pede para estar cada ponto e tal. Foi bem bacana. Mas a gente está sempre procurando melhorar, né, aqui. E uma vantagem é que eles treinam juntos. Isso é uma coisa que eu acho que ajuda bastante. Hoje, eu acho que não sei se tem pouco, dentro da prova deles, do martelo, né, que a gente está falando, eu acho que são os únicos que treinam juntos, que são masculinos, né? É isso, eu estou enganado. Cara, entre os 5 primeiros ali. Então do top do Brasil aí sim. Mas, se não me engano, tem um pessoal no Stu, tem uns 2, 3 que estão juntos, mas ainda estão em processo de desenvolvimento. E isso eu acho muito bom para eles, porque dentro do programa de treino tem coisas que o Luiz é melhor, tem coisas que o Ralf é melhor, tem coisas que os dois são ruins, tem coisas que os dois são bons, né? E eles são amigos. Então, eu acho que no treino ali eles conseguem ter uma parceria legal. Às vezes não me deixam jogar Candy Crush na gaiola e vamos treinar, mas vocês estão aí fazendo tudo errado, enfim. E eu acho que eles treinam juntos, cara. E isso é uma coisa boa. O Ralf, isso para ele é uma coisa que ajuda muito. Ele é um cara que, se tem alguém para treinar com ele, é melhor do que ele treinar sozinho. Eu lembro, comecei a observar essa característica quando o Felipe Braga, né? Que fazia martelo também, veio treinar com a gente. Depois daquele ano, o Ralf começou a melhorar bem as marcas, né? E eu sempre falei para ele, se quer melhorar, torce para o seu adversário lançar longe. Porque se você for um cara realmente procura performance, procura estar com os melhores, você vai trabalhar para chegar nele. Se você ficar competindo com caras que não vão lançar longe, não vai ter legal. Então o Ralf vem com essa veia competitiva, o Luiz vem com o lado de perfeccionista, né? De estar sempre querendo fazer tudo do meio certinho. Fala assim, não, às vezes tem que ser meio errado mesmo, tem que ir fazer, não pensa muito. Então essa parceria, eu acho que nesse momento eles se completam.
Pô, legal. Eu me lembro que quando eu fui para a Eslovênia, eu tive esse lado de, não de competitivo, mas de fato aprender olhando, né? Como eu disse lá no começo, eu observava e conseguia enxergar coisas que eu não conseguia sentir durante o meu próprio giro, né? Eu ainda não tinha essa percepção, essa noção espacial tão apurada, né? Como hoje é um pouco melhor. Mas eu ainda prefiro treinar com alguém para conseguir enxergar alguns pontos que eu não consigo enxergar em mim mesmo, né? Isso é muito interessante no meu caso. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de treinar sozinho. Tem gente que gosta, é opção. Eu acho que é o que eu falei, para eles deu certo. Talvez eles possam depois vir falar assim, não, eu treino com ele porque eu não tenho opção, né? Mas dá certo. Dentro da divisão dos grupos que a gente faz aqui, eles estão sempre juntos. Na verdade, eles estão com a Lidiane e com a Estefânia, porque eu coloco Gaiola também no mesmo horário, né? Gaiola trabalha junto. E vem dando certo. Graças a Deus. Uma das coisas que eu acho muito interessante, teve não sei se foi ano passado, final do ano passado, você colocou uma semana de teste para eles. Uhum. E eles compartilharam os resultados. Né? Isso foi muito bacana, porque a gente pôde perceber alguns detalhes dentro do resultado final, né? O que estava acontecendo, né? Os resultados deles estarem saindo daquele jeito, do Ralf estar saindo de um jeito, do Luiz saindo de outro, por que um lançava uma martelo mais leve longe, por que o outro lançava uma martelo mais pesado longe, por que o Luiz é mais veloz na corrida de 30 metros, o Ralf é mais rápido, mas o Ralf lança um pouco mais longe. Né? Então, a gente tem um grupo no WhatsApp, acho que você deve saber, só tem atleta, a gente joga ali uma parte de informação e a gente vai discutindo, debatendo, claro que tem nossa zoação também, mas a gente acaba aprendendo bastante com isso. E isso foi uma das coisas que eu gosto de jogar perguntas para eles lá. E por que isso está acontecendo? Por que o Ralf lança mais longe? Só que no resultado físico o Ralf está inferior ao Luiz. Né? Então são pontos super interessantes que você fez para eles e eles divulgaram para a gente, né? Que fez a gente pensar um pouquinho sobre o resultado final. Que no final das contas é o que importa. Então, é que nem eu achei legal esse dia, porque eu falei, se é teste, então é competição. E o Luiz é um cara que ele não gosta muito de competir nos treinos. Ele fica ali morcegando, de repente ele vai lançar um mais longe que o Ralf, aí o Ralf já até acabou de lançar, que põe essa patilha de novo. Eu falo, não. E aí o Luiz topou o desafio e eles fizeram bons testes a semana, né? E foi um fator de motivação para eles ali. E era legal porque eles mesmos conseguiam entender as deficiências que eles tinham. Pô, eu vou perder nesse, mas eu vou te ganhar nos dois próximos, enfim. E nem lembro como começou. Entre perder e ganhar, eles ficaram bem próximos ali um do outro. Sim, ganharam dentro das suas características, né? Sim. O Luiz com a característica aí, técnica melhor. Foi melhor aí nas coisas de velocidade, de martelo leve, e o Ralf ganhou uns outros de brutalidade. De brutalidade. E foi isso que a gente esperava, né, dentro quando eles começaram. Inclusive a gente fez até meio que um quiz lá, né? Quem ganharia o quê? Né? Eu, se eu não me engano, acertei quase tudo. Depois eles me corrijam aí. Mas foi muito legal e eu gostaria de deixar isso aqui bem claro para a galera. Bom, Silvão, a gente já está aqui quase uma hora, não quero tomar seu tempo. Eu tô tranquilo, velho. Posso ficar até 10 horas. Mas não sei se tem pergunta aí da galera que mandaram pergunta aqui. As minhas perguntas aqui já meio que finalizaram. Mas enfim, deixa aí suas considerações finais para a galera. O Ralf me perguntou, o Ralf me mandou umas perguntas, eu lembro aqui agora.
como que eu faço para dar treino para todos, né? Como eu já havia falado, a gente divide os horários. Às vezes eles brigam que um quer chegar às 8, outro quer chegar às 9, eles trocam, enfim. Mas na medida do possível a gente tenta dividir os horários no dia de técnica, né? A gente lança... Martelo agora lança mais todos os dias, mas tem provas que lançam 3 vezes na semana, 4, depende do período. Mas basicamente, assim, se a gente colocar 3 dias de lançamento aí, terça, quinta e sábado, eles dividem o horário. Então o grupo vem das 8 às 9, das 9 às 10 e o martelo sempre 11 horas por conta do período. E assim a gente faz com educativos. Academia, geralmente eles fazem todos juntos, sem problema nenhum, mas eu vou dividindo, né? Acabei... A gente nem falou de parte física. Qual o método que você utiliza mais aí para o desenvolvimento da força dos seus atletas? A gente trabalha com os exercícios de academia normal, de musculação, né? Dentro da zona de um RM, eu trabalho com força máxima, então coloco a porcentagem para eles do treino, dentro do teste que eles fazem, né? Até um dos motivos deles estarem sempre fazendo teste, para a gente trabalhar numa zona legal, né? Os exercícios especiais, né? Que isso de cada prova, cada um vai ter o seu. Saltos, né? A gente trabalha com bastante saltos, né? Não deixa de fazer. Então são esses exercícios que a gente vai mesclando entre academia, exercícios especiais, exercícios de saltos para tentar trabalhar, melhorar a força e potência deles aí. Você tá com tempo, você falou, né? Tô. Tá. Então, vamos falar um pouquinho de volume. Muita gente me pergunta sobre volume. Qual que é o volume de lançamentos aí na preparação geral? Você chega a fazer alguma coisa na preparação geral ou só mais para frente? De lançamentos? Isso. Eu vou até ligar meu computador aqui para eu pegar minha cola. A gente faz lançamentos praticamente o ano todo, né? Obviamente, o ano passado e esse ano, a gente vem tentando aumentar um pouquinho os volumes dos lançamentos. Só que na hora que você começa a dividir, começa a ficar um pouco pesado, né? Pô, o cara vai ter que fazer tantos lançamentos por dia, e não era uma coisa que eles estavam habituados, né? Então, tem momentos assim que eles vão fazer 40, 50 lançamentos, assim, pô, é muito. Às vezes a gente tenta dividir manhã e tarde, faz um pouquinho de manhã, faz um pouquinho à tarde, mas eu divido, sim, entre leve, pesado e oficial, e os lançamentos gerais, né? Que aí são medicine ball, os especiais, enfim. Mas geralmente na conta de lançamentos específicos eu só coloco pesado, oficial e leve. E aí vai, do volume de uns 7.000 até 10.000 lançamentos no ano. Depende da temporada. Tem temporada que eu não consigo colocar muitos. Vou dar um exemplo. Tem temporada que eu não consigo colocar 8.000 lançamentos. Tem que diminuir, né? Porque o nosso calendário tem ano que o Troféu Brasil é uma data, tem ano que é outra, e a gente vai trabalhando nisso. Mas esse ano aqui nosso volume vai ser de 1.000 só, né? Não tem, né? Nossa, tá bom demais. E é difícil, porque você pega justamente nessa temporada, né? Como é que você vai trabalhar com uma temporada que quebrou, ficou curta, né? Infelizmente, não é culpa, né, dos órgãos. Aconteceu uma tragédia aí dessa pandemia, mas isso tem que ser repensado. Eu não posso chegar com um volume e falar, não, é isso que está na literatura. Não, então pelo menos você tem que entender de periodização, tem que periodizar isso. Você tem que jogar isso dentro do seu programa de treino e ver o que você precisa e que momento você precisa mais e menos. Não é só um número, né? Mas eles lançam na base também. Você, como um bom profissional, já detectou algo muito importante com esse momento agora que a gente está vivendo. Esse cuidado que a gente precisa ter, principalmente agora nessa volta, com esse volume, né? Porque não adianta a gente querer... Não pode ser igual. Não tem como eu chegar para eles e
e botar tudo de uma vez. Então, vai ter que reconstruir, é uma temporada que a gente vai tentar se safar aí. Mas eu tenho uns volumes aqui, ó, por exemplo, nessa temporada aqui, eles trabalharam em... Hã? Você tem os volumes iguais para todas as provas? Para algumas provas, não. Para algumas provas eu faço alteração. Até pela característica do atleta. Tem atleta que não consegue, tem dificuldade em lançar todos os dias. E se eu deixo o mesmo volume, não vai dar certo. Então eu faço alterações. Mas eu trabalho com uma base, com uma linha, né, até parecida, e aí eu vou tirando dentro da especificidade de cada um. Tá. Fala aí a média do volume de lançamento do disco. Diário? Não sei se tem aí anual, semanal, diário, como você tem? Cara, eu dentro da minha tabela aqui, vai ter vários. Não, vou dar um exemplo. Você me perguntou de base, né? Então, de lançamentos normais, no período geral, aqui, eles chegaram a fazer de lançamentos oficiais 1.300 lançamentos. Isso na base. Na base. E Pra galera bem claro que isso foi só na base. Só na base. E aí, só que os leves eles já trabalharam menos, né? E aí eu dividi esse 1.300 aí dentro dentro da minha periodização, do que eu acho importante, o que eu não acho. Mas eles fazem, em média aí, quer ver, 30, 35 lançamentos diários aí. Diários. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Depende do período. E aí, às vezes, eu tenho que colocar 5 dias na semana, às vezes eu tenho que colocar 4 dias na semana. Aqui não tem como eu printar aqui como eu divido. Eu vou tentar mostrar aqui, que às vezes alguém que está por perto consegue ver. Vou colocar perto da tela. Ó, eu divido aqui, tá vendo aí? Então aí tem vezes que é 5 dias, tem vezes que é 3 dias, aí aumenta o volume semanal, e eu faço isso para todos os atletas. Legal. O Jefferson Esteves perguntou aqui, qual o período de base, aproximadamente? Isso depende muito, né, o Jefferson? Depende muito do ano, depende quanto tempo o atleta ficou parado de férias, o quanto de rendimento que ele perdeu. Então, são muitas coisas personalizadas, né? Eu não sei qual é a opinião aí do Simval sobre isso, mas a minha é basicamente essa daí. Depende da idade, do nível, né, que você tem de atleta. Quanto mais treinado o atleta for, ali, mais experiência, você pode deixar um pouco mais específico, né? E quanto mais jovem, você vai no geralzão mesmo, medicina igual, um período maior, exercício com corrente, habilidade de educativo, né? Trabalhando mais educativo do que lançamento. Então depende muito da idade. A literatura, que nem você falou, tem as receitinhas de bolo que vai te dar um norte, aí você vai encaixando dentro da sua necessidade, mas depende muito. Com os meus aqui, 7, eu gosto de fazer 3, 3 e 3. 3 meses geral, 3 meses específico, 3 meses competitivo, né? E dentro desse período eu vou trabalhando ali meio que em bloco, né? Você dá demanda, dá descanso para o atleta e eles conseguem estar sempre bem e sempre com volume legal de treino. Depende muito. Bom, pessoal, peguem bem as dicas aí do Simval, porque ele é um dos únicos treinadores aí do Brasil que vem batendo PB todo ano. Bom, Simval. Esse é o problema, né? Por exemplo, você fala assim, eu melhorei, que agora que eu mudo aqui no programa de treino. Esse ano eu falei para os meninos, a gente tem que ficar mais forte. Então a tendência era ficar mais forte. E eles estavam evoluindo as cargas, né? E aí a gente focou no trabalho de força no começo da temporada, período de base, né? Eu falo para eles que a base é que você tem que ter aquilo que você não tem. Então tá faltando isso, vamos trabalhar na base. Vamos fazer uma base forte disso. Então a gente fez uma base forte de trabalho de força, nesses 3 meses aí.
eles evoluíram bem, aí quando foi mudar o ciclo, pegou a pandemia. Né? Mas vamos retomar, eles estão mantendo treinando em casa, o Ralf está levantando lá as rodas de trator dele, o Luiz arrumou uns pesos lá, e eu acho que eles precisam manter o nível de força e tentar, né, que pra gente é bem difícil estar sofrendo com isso, pro nosso grupo de prova, quem não tem esse aparelho, os aparelhos para fazer em casa, está sofrendo demais, né? E o lançamento específico em si. Sim. Não, o Luiz tá bem, o Luiz já fez PB aí no Snatch. O bichão tá grandão. O bichão tá roendo o osso. Já que você falou que você tá com tempo, então eu vou abusar aqui. Quais são aí as perspectivas, né? Para esse ano de 2020? O que vocês planejam aí, né? Porque a princípio competições devem voltar no segundo semestre, né? Com todos os cuidados que a OMS aí nos dá, né? Mas a princípio a gente deve voltar a partir de setembro. Vocês pretendem de fato competir em setembro ou vai deixar mais para frente? A gente aqui gosta de competir todo dia, toda competição nós vamos, né? É engraçado que quase todas as competições o Luiz, Ralf e meus atletas estão. Mas eu acho que nesse momento a gente vai ter que esperar retomar mesmo, ver o nível dos atletas, como que eles estão. Vai ter atletas que vai chegar um pouco melhor, outros um pouco pior. E aguardando o calendário, sim que saiu o calendário, né? Mas a perspectiva é que todos compitam o Troféu Brasil, né? Caso tenha, né? Espero que tenha, acho que vai ter sim, provavelmente para o fim do ano, e a gente vai programar dentro disso. Mas a gente vai competir sim, vai competir, vai continuar treinando e estamos tentando manter focado aí. Legal. É que a gente precisa ver o espaço que tem, né, Alan? Porque eu sou um cara que tem que estar programado, eu tenho que colocar no meu plano de treino, tenho que distribuir os volumes lá, eu me sinto mais confortável assim, para eu ter um norte, eu acho que deve ser assim, eu sei para onde eu estou trabalhando, não pode ser a outra. E enquanto eu não tenho um calendário definido, fica difícil, né? Então, a gente está esperando essa decisão da CBAT aí, da FPA, para a gente continuar o trabalho que a gente vinha fazendo. Legal. Eu estive conversando com o Joel e ele disse que ia apresentar um plano, né, para os clubes aí de São Paulo, no caso da Federação Paulista, e ia ver se os clubes iriam aceitar essa proposta aí. E claro, se retomar, né, as atividades aí dentro de São Paulo. Mas a gente segue aguardando aí por notícias boas, claro, e vamos ver o que vai se liberar para a gente treinar já é um bom começo, né? Porque você consegue ali ir se preparando, deixando o camarada em ordem, que assim que liberar as competições, aí a gente consegue competir legal. Mas tomara que saia mais um PB aí, pô, se as pessoas saem mais um PB deles aí, mesmo dessa pandemia aí, eu tô no lucro. Eu tô super torcendo por isso. Eu não vejo a hora que vai lançar logo acima de 70 metros. A gente que lançaram acima de 60. O grupo de arremesso e lançamento aí, eu vejo que está sempre um torcendo pelo outro, eu acho que esse é o caminho mesmo. É um grupo que cresceu bastante aí nos últimos anos aí com os nossos atletas aí, que você, Montanha, o Darlan, Andressa, Fernanda, alavancando o nosso, entre outros, né, a nossa modalidade aí no Brasil. Sem dúvida nenhuma, nos últimos anos aí cresceu muito, 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 e a gente vê sempre aí um torcendo pelo outro. Eu acho que esse é o caminho, está aumentando o número de praticantes, de participantes dessa prova. Vamos parar com aquela ideia de gordinho manda para o arremesso, não sei o quê. Não, pô, a gente precisa de caras grandes, potentes, né? Vai ficar forte e vai melhorar cada vez mais, né? Então, esse crescimento que o grupo tem aí, a união que vocês têm, isso tem que permanecer, né? Eu vejo no grupo lá de vocês, não é só atletas de alto rendimento, o que eu falo alto rendimento, todos são alto rendimento dentro do universo que
que ele pratica, eu costumo dizer isso. Você pega os atletas universitários, hoje competindo junto com vocês, para eles também uma visão diferente. No grupo de vocês não é restrito só atletas de elite, tem atletas de todos os níveis lá, né? Então, pô, a união que vocês estão tendo aí é bacana, só vai agregar e crescer cada vez mais a modalidade e a prova, né? Legal. Compacto muito com essa ideia de união. Né? Eu acho que isso traz aí uma evolução por trás de tudo isso. Né? Eu acho que se a gente ajuda, a gente consegue crescer. E como você mesmo disse, a gente tem que ficar torcendo contra, né? Porque pô, não vai adiantar nada. Velho. Se o cara treinou, se o cara se dedicou, ele vai fazer resultado. Sim. Você torcendo contra ou não. Né? Mas é isso, cara. Agradeço aí a tua participação. Acredito que foi muito interessante para a galera. Principalmente a galera que está começando, a galera que nos acompanha, né, pelas redes sociais, ao vivo. A gente é isso aqui, como você mesmo falou no começo lá, brincalhão. No teu caso, você falou que dá bronca, mas eu nunca vi. Né? Sempre de sorriso no rosto, sempre querendo ajudar o próximo. Inclusive, agradeço a oportunidade por ter me ajudado quando precisei, por ter feito aquele treinão, né? Aquele primeiro treinão que fizemos e que foi sensacional. Né? Saí daqui de São Bernardo, fiz cursa, corri para Campinas, a gente fez aquele treinão, foi top pra caramba. Se eu não me engano, eu fiz até na marca do ano lá. Fui cansadão sábado. Pô, foi massa. Ali junto ali, brincando, competindo um com o outro, a gente conseguiu fazer marcas extraordinárias dentro daquele momento. Precisamos fazer mais disso. Sim, cara. Espero que a gente faça isso daí em breve. Né? Passando essa pandemia aí, precisa marcar aí mais treinões aí. Não só no martelo, né? Acho que a galera de outras provas aí precisava marcar também, cara. Isso tudo aí, né, no meu caso, ajuda demais. Né? Mas enfim, Sival, agradeço aí imensamente aí a tua participação. Não quero ficar tomando seu tempo aqui. A gente já está aqui, não sei, 1 hora e pouquinho, sei lá. Mas enfim, agradeço aí demais, desejo sorte, sucesso, sabedoria, que você continue esse cara aí sensacional e dedicado com seus atletas, com a tua família. Cuidado com essa moto aí que é muito potente. Sim. Eu tô aqui com a minha scooterzinha e tá legal. Mas é isso, cara. Deixa eu as palavras finais pro nosso grupo. Que você faz parte também. Né? Sim. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. O Ralf já vinha me cobrando já há um tempinho. Eu, falei, não gosto muito e tal. Mas legal, é bacana a gente bater esse papo. Sou um cara extremamente aberto. Quem tiver dúvida aí de qualquer setor, universitário, escola, colégio, colega de trabalho, eu não tenho problema em compartilhar o que eu faço, né? Quiser vir vivenciar também aqui com a gente, as portas estão abertas, né? Pode me chamar, qualquer rede social aí, acho que eu tenho todas as redes sociais, menos o TikTok, que eu não sei fazer aquelas dancinhas lá. Tá igual eu. Mas pode me procurar aí que a gente vai trocar uma ideia. Eu sou um cara que também gosta de aprender, né? Todos os meus atletas que vieram para cá me ensinaram bastante, né? Aprendi muito com eles, então sou um cara que eu vou ouvir, eu vou escutar, e se precisar de mim também pode contar comigo aí para tudo aí, beleza? Show de bola. Galera, se você ainda não segue o Simval, siga ele aí no Instagram, manda a solicitação no Facebook. E não deixa de ver os vídeos dele no YouTube, né? Tem dicas lá de exercícios, né? Se você está com alguma dificuldade técnica, com certeza você vai encontrar algum exercício lá. E se você não encontrar, como ele já deixou aberto aí, manda mensagem para ele e pergunta. E foi engraçado você falar desse vídeo, né? Só para fazer uma observação com o momento, o contexto. Era uma coisa que eu sempre quis fazer, óbvio.
Ainda eu fiz lá como um decatleta, até para você ver que o meu repertório não é tão ruim, né? Eu fiz legalzinho lá. Mas eu fiz nessa pandemia aí para poder ajudar mesmo os atletas que eram mais jovens, os atletas universitários, outros que eu trabalho, que teriam que fazer esses educativos em casa e não tem tanta habilidade que nem você tem, o Ralf, o Luiz tem, que já estão mais calejados em fazer educativo. Então, foi um tempo que eu tive, né? Construí lá os educativos e deixei disponível lá. Só não me atrevi a fazer de martelo, que eu estou esperando o Luiz voltar aí, junto com o Ralf, para fazer uns lá para eu colocar também. Mas a ideia é essa, a gente aprendeu muito assim, né? Então, se for ajudar alguém, fazer o bem, tá lá e tamo aí. Cara, é super bacana. Eu tenho muito tenho muito desse conceito comigo. Ajudar o próximo, né? Você ajuda, consequentemente você também é ajudado, né? Eu fui muito ajudado no passado e eu tento retribuir de alguma maneira para as pessoas. E se eu sei alguma coisinha, eu preciso passar essa informação, né? Não pode morrer comigo, né? E as pessoas aí de repente deixarem de aprender alguma coisa. Isso não torna a gente melhor que ninguém, maior que ninguém, né? A gente só está aí jogando informação no mundo e quem quiser pegar, pega, quem não quiser pegar, paciência, né? Paciência. Mas a nossa missão é disseminar conhecimento, disseminar informação, né? Eu acho que isso é super importante. E de repente seja isso que faz com que a nossa prova nosso grupo, né? Tem se desenvolvido tanto. Né? Sim. Mas é isso. Cara, tamo junto. Obrigadão. Tamo junto, grande Simval. Muito obrigado pela participação. Beleza? Fique com Deus. E nos vemos aí nos próximos Um abraço a todos aí. Obrigado a todos aí pela presença. Abraço. Valeu, mano. Tamo junto. Bom, pessoal, esse daí foi o Simval na nossa live. Quero aqui, vou estender um pouquinho aqui, porque a live ficou com eco para mim. Com certeza ficou para vocês também. Eu não sei o que pode ter acontecido. Alguém falou, acho que a Lidiane falou que pode ser porque o Simval não estava de fone. Né? Eu tentei com fone, troquei fone, tirei o fone, deixei só no celular, mas o problema técnico persistiu. Mas enfim, eu acredito que vocês conseguiram aí acompanhar a live e não sei para vocês, mas para mim foi muito bacana, sensacional. E pôde, né, o Simval pode passar alguma informação que de repente pode ser precisa para vocês aí no futuro. No mais é isso. Agradeço. Eu vou tentar fazer uma compilação dos vídeos e jogar no YouTube, porque eu acredito que não sei se no IGTV vai dar, porque eu acho que vai dar cerca de 1h30, 1h20, mais ou menos o vídeo final, tá? E provavelmente vai ser só amanhã. Beleza? Então, para quem participou aí, muito obrigado. Agradeço de coração em mais uma live. Hoje é terça. Amanhã a gente vai soltar aí o próximo entrevistado. Beleza? Já vou deixar uma dica para você. A gente falou que essa semana seria um treinador ou uma treinadora. Hoje, no caso, foi o Simval. E nessa semana ainda teremos mais uma atleta, tá? Não é o atleta, é a atleta. Então, fiquem curiosos. Amanhã, nossa equipe de 3 vai soltar o vídeo. Né? Não sei se vai soltar hoje, mas já vou deixar aí. Luiz e Ralf solta só amanhã, pela manhã, para ficar na surpresa, beleza? E já vou adiantando que a live vai ser top, como todas, né? Beleza? Grande abraço, tamo junto e muito obrigado a vocês que estão com a gente na página mais bruta do Brasil.